Bem, vou dar uma explicaçãozinha aqui na quarta semana para vocês. Vou ver se eu consigo tirar alguma ideia aqui nas atividades. E vou dando uma explicada geral nos gráficos, essas coisas, só para ver se ajuda vocês a fazerem. No entanto, não tem nada aqui de explicação, tá? Só tem aqui na semana 4, vamos utilizar os conceitos relacionados ao sistema cartesiano para resolução de situações problema, tá? Então não fala especificadamente, não tem especificamente não tem nenhuma assim explicação, só tem atividades. Mas eu vou dar uma geral aqui, vou ver para vocês. Então, como vocês conhecem, esse aqui é o sistema cartesiano, isso aqui é o x, isso aqui é o y, está enumerado de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20. O sistema cartesiano você pode enumerar do jeito que você quiser, assim, no sentido que só tem que ter lógica, né? Por exemplo, aqui, ó, 5, 10, 15, não pode numerar aqui, colocar um espaço valendo, um espaço diferente para as lógicas. Então, você quer 5, se quer de 5 até 10, quer de 10 até 15, tem que ter o mesmo espaço para a lógica de tamanho, né? Não pode ser. Aí você coloca o espaço de 1, você coloca um espaço de 1 para 2, um espaço de 2, você vai colocar um espaço bem diferente. Os espaçamentos aqui tem que ser iguais, ó. Tá? Mas aqui você pode numerar de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20. Tanto faz. Aqui está de 5 em 5, tá? Então aqui, ó, nessa questão aqui, ó, você tem que considerar o gráfico de 0 até 10, de 0 até 10 aqui e de 0 até 10 aqui, que são os valores nesse triângulozinho aqui, né? Estou dando algumas pistas de como resolver, né? Aqui eu ensinei também como, eu até fiz um vídeo, mas o vídeo acabou dando problema, que eu esqueci de colocar o áudio e ficou sem áudio, tá? Então até estou falando aqui porque no vídeo que está aí, que eu já publiquei aí, está sem áudio. O que ocorre? Aí tem as opções aqui, ó. Como que lê isso aqui, tá? Você tem que ler pela letra, começa pela letra, ó. Aí você vai X, você olha o sinal aqui, ó. E esse tracinho embaixo significa igual. O que acontece? Você tem que ler esse sinal da seguinte maneira. Para o lado que tiver aberto é o valor maior. Então aqui, por exemplo, entre 0 e x aqui, qual que é o valor que é maior que o sinal está falando que é maior? O sinal está falando que é maior é x, por quê? A abertura do sinal não está para o lado x, então está falando que x é maior. Então sempre que você vai ler isso aqui, procure ir na letra primeiro. Vamos lá, ó. X é maior que 0 e x é menor, por quê? O x é menor que y. Por quê? Porque x está no biquinho, em vez de ser ao lado que está aberto, está ao lado do y. Então você vai colocar x é maior, x é menor que y e x é maior. X é maior que x é maior. Então aqui, ó, x é maior que 0. Então na letra A, ó, x é maior que 0 e x é menor que y, e y é maior que x e y é menor que 10, tá? O que se lê aqui é dessa maneira, tá? Então essas opções da número 1 ainda, tá? Então aqui y é maior que 0, maior ou igual, né? Y é maior ou igual a 0, y é menor ou igual a x, e x é maior ou igual a y, e x é menor ou igual a 10, tá? Então é assim que lê. Aqui também tem igual, tá? Na letra A. É assim que lê, tá? Para você desvendar isso aqui, tá? Você vai perceber, então aqui, ó, você vai ter que julgar aqui. Quais são os valores de x? Quais são os valores de y? Aí você vai ver aqui qual é a melhor resposta que você acha que está de acordo, tá? Então aqui, nessa questão aqui, no número 2, você tem que localizar as praças e dizer qual que é a posição dela. Como você vai saber a posição? Ó? Vou ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Essa praça aqui, ó, o que simboliza a praça é a arvinha, tá? Essa arvinha aqui. Então a praça está escrito o nome dela aqui, mas o que você vai olhar é a posição da arvinha que tá? Deixa eu ver aqui. Aí você vai olhar, qual que é a posição dessa arvinha da praça aqui, ó? A arvinha da praça está na posição 8. Ou é 8, tá? Aí, é 8, tá? É assim que você lê. Tô dando só pista como que você lê esses gráficos, tá? Aqui, para fazer uma viagem de 300 km em seu carro,
gastando 6 horas de seguinte forma. Primeiro, andou 120 km, a velocidade de 60 km por hora. Depois parou por 1 hora e meia. Andou mais 80 km, velocidade de 80 km. Parou por meia hora. Tá. Então o que acontece? Esse gráfico está mostrando as questões de hora e de espaço que a pessoa andou. Olha. Aqui é a velocidade que ele andou, a velocidade não, a distância que ele andou, e aqui é as horas que ele gastou para andar esse tempo. Então daqui até aqui ele andou quantos quilômetros? Aqui, ó. Ele andou de 60 até 120. Daqui foi quantas horas? 2 horas. Aqui, ó, 2 horas, tá vendo aqui, ó? Daqui até aqui, ó, se tá constante, ele andou algum quilômetro aqui? Não, ó. Não andou, ó, porque tá constante. Ele ficou parado em 120 quilômetros, ó. Tá vendo? Então é assim que lê esses gráficos, tá? Tô só dando a ideia como que lê esses gráficos aqui, tá? Por aí vai. Aqui do mesmo jeito, ó. Você lê o gráfico, você tem que olhar de um lado do outro. Desse lado são as horas andadas, as horas. Esse lado aqui é o espaço, as horas, é o tempo que ele gastou, que é em hora, tempo em hora. Isso aqui é a situação real, que é o espaço que ele andou, quantos quilômetros que ele andou, tá? Então aqui ele andou até chegou no cento e... Isso aqui está de 10, não, está de 20 em 20. Então, chegou aqui no 100 km aqui, ó, ficou constante, ó. Aqui está de 20 em 20, é de 3 em 3, ó. Aqui é 60, né, ó? 60. Então, para dar 60 aqui tem que ter 20, 40, 60. Por isso que eu sei que aqui no 60 está de 20 em 20. Cada quadradinho desse nessa posição aqui é 20 em 20. Então, tem que prestar muita atenção na hora que você ver as opções aqui, julgar aqui a situação para ver o que está certo e o que está errado, tá? Já dei algumas pistas aí das coisas, os outros gráficos são mais ou menos, acompanham mais ou menos o mesmo ritmo de interpretação. Só estou dando uma leitura de gráfico aqui para vocês saberem como que interpreta esses gráficos, tá?